Olá a todas, Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez, frente aqui ao Ministério Mães que Clamam pelos Seus Filhos. Estamos em mais uma vigília, desejosos de aprender de Deus e sobre como podemos melhor servi-lo. Em especial pelo Ministério da Oração, pelo Ministério de estar clamando por nossa família, estar clamando por nossos filhos. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 momentos. Primeiro, quero começar com mais uma oração. Segundo, vamos abordar alguma coisa sobre a oração de Cristo. E depois vamos falar sobre alguns itens que podem reduzir a eficácia da nossa oração, em especial devido à nossa dificuldade de abordarmos a fé, a confiança numa forma mais plena. Vamos orar então. Santo Senhor, nós lhe agradecemos porque tu falas a nossa alma. Nós agradecemos porque assim como cantamos, podemos ter a certeza de que tu te manifesta e toca no nosso coração. Estamos estudando por textos inspirados por ti, em assuntos, ó Pai, ao qual vem de ti a certeza de como devemos agir. Como o Senhor Jesus disse, Senhor, ó Pai, o Espírito está pronto, mas muitas vezes a carne, nosso corpo, a nossa mente ainda não está fortalecido o suficiente, é fraca. Pedimos que tu nos prepares e nos dirija, nos ajudando a aprender o que quer nos ensinar. Usa cada um de nós para esse sentido, inclusive a mim. Em nome de Cristo, amém. Do texto do livro Sinais dos Tempos, texto do periódico Sinais dos Tempos, de 3 de dezembro de 1896, Herman White nos escreveu assim: Jesus ensinou aos discípulos que só a oração que irrompe de lábios sinceros, motivada de reais necessidades da alma, é genuína e trará as bênçãos do céu ao suplicante. Ele deu uma breve, mas abrangente ideia sobre como orar aos seus discípulos. Esta oração, pela sua simplicidade bela, não tem paralelo. É uma oração perfeita para a vida pública e privada. É digna e elevada, mas tão simples que a criança sobre os joelhos de sua mãe a pode compreender. Os filhos de Deus repetem essa oração há séculos, mas ainda assim seu brilho não foi obscurecido. Como uma gema de grande valor, ela continua a ser amada e acalentada. Esta oração é uma maravilhosa produção. Ninguém orará em vão se incorporar nas suas orações os princípios nela constituídos. As nossas orações em público deveriam ser curtas e expressar apenas as reais necessidades da alma, pedindo com simplicidade e com fé simples e confiante as coisas de que necessitamos. A oração que provém de um coração contrito e humilde é um alento vital da alma que tem fome de justiça. As lições de Cristo no tocante à oração deveriam ser cuidadosamente analisadas. Há uma ciência divina na oração e as suas ilustrações colocam à vista princípios que todos necessitam compreender. Ele mostra qual é o verdadeiro espírito da oração, ensina-nos sobre a necessidade de perseverança na apresentação de nossos pedidos a Deus e assegura-nos na sua disposição para ouvir e responder à oração. Uma oração simples e elevada, digna, uma oração que não é simplesmente repetida, mas é uma oração que é vivida, trazida perseverantemente a Deus, porque a necessidade continua existindo. É uma oração coerente com a vida diária. É uma oração que busca ao Senhor, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É uma oração que clama, buscando ser verdadeira. O que interessa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade.
É uma oração que realiza essa entrega de uma forma cada vez mais gradual, porém progressiva. É apenas quando temos tamanha entrega é que conseguimos ter êxito, êxito ao orarmos. E o que porventura poderia atrapalhar a entrega? Uma das coisas que mais o faz é a ilusão. Ilusão de que estamos fazendo o correto, sendo que não estamos fazendo assim. Ilusão de que uma ilusão que nos prende, quando a verdade nos liberta. Quando nós transformamos a fé, porque ela é que deve ser a motivação de todas as coisas. Quando a fé não é motivação, trata-se de pecado. Se nós transformarmos então a fé em algo que ela não é, estamos pecando e, por sua vez, estamos sendo separados de Deus, o que enfraquece a nossa oração, o poder dela. Eu vou citar aqui duas coisas que fazem isso, que nos iludem. A primeira, e elas estão em campos diametralmente opostos. A primeira é a presunção. A presunção está num extremo e ela é manifestada quando o ser humano quer impor a sua vontade a Deus. Quando o ser humano quer fazer as coisas no seu tempo e do seu jeito. Quando o ser humano tenta inverter o relacionamento com Deus. Quem é Senhor e quem é servo. Porque ele quer dar ordens ao Senhor. E chega a Deus dizendo: Tu és Deus, Tu és todo-poderoso, sei que podes todas as coisas, eu tenho um grande problema, já pensei também na solução, porque eu não posso esperar as coisas cair do céu, eu preciso fazer a minha parte. Então, já que eu tenho que fazer a minha parte, eu já pensei na solução e eu estou trazendo diante de ti a tua solução, mas eu não consigo realizá-la sozinho. Então, eu preciso que tu a realize. E era a tua bênção sobre a solução que eu pensei. Às vezes as coisas não são tão diretas como eu falei, esse exemplo de oração, mas às vezes as nossas orações são assim. Especialmente quando alimentamos nossa ansiedade, o que é natural, é normal o ser humano ter ansiedade, mas permanecer nela é um problema. Então, se nós permanecemos na nossa ansiedade, mas se não fazemos como Ana, mãe de Samuel, e não esvaziamos o nosso eu, derramando a nossa alma diante de Deus, nós simplesmente falaremos da perplexidade que estamos vivendo, da nossa expectativa do que nós queríamos que fosse, mas não é, da frustração que estamos tendo por nossa expectativa não estar sendo alcançada. E traremos ao Senhor algumas coisas que queremos que Ele faça por nós, em vez de trazermos a Ele a necessidade e deixar que Ele conduza conforme a sua vontade. Como que Ele conduziria conforme a sua vontade? Como Ele quiser, no seu tempo e do seu jeito. O que algumas vezes, dependendo como for o nosso relacionamento com Ele, será apenas algumas, dependendo como for, será muitas, pode ser diferente do que nós queremos. E se Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, decidir qualquer coisa diferente do que nós queremos, sendo que o que Ele sabe é melhor, Deus é bom, não apenas de ser bondoso, mas é bom de ser bom no que faz. Então o que Ele quer é o melhor de fato. O tempo dele é o melhor, a forma dele é a melhor. E quando Deus, sendo quem Ele é, faz o que Ele faz, bem como Ele faz, nós precisamos então entender que o correto é a vontade dele e não a nossa. Precisamos desesperadamente, portanto, mudar, mudar a nossa forma de entendimento, para que nossas orações, sendo coerentes com o nosso entendimento, possam realmente abrir portas a Deus e não fechá-lo. Não nos enganemos, de Deus ninguém zomba. O que nós plantarmos, nós colheremos, diz a palavra do Senhor. Então, se nós plantarmos presunção, não colheremos bênção.
Se em sua infinita bondade e misericórdia Deus ainda abençoar, pode ser que a nossa fala, a nossa oração, nossa crença, o nosso que estamos pensando ser o melhor, limitem a sua bênção. Porque se Deus estiver indo numa outra direção, nós vamos começar a dizer, mas não, Senhor, não é assim. Abençoa do meu jeito, abençoa da minha forma, abençoa no meu tempo. Sendo que nós estamos esquecendo que Deus é bondoso demais para reter uma bênção a seus filhos e também não quer de nós algo ruim para permitir que isso venha. Deus é sábio demais para errar e bondoso demais para reter a bênção. E Ele escolhe para nós aquilo que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Então o que nós precisamos fazer é confiar e não trazer ao Senhor como Ele deve fazer. O que nós devemos trazer ao Senhor é a necessidade, de uma forma simples, honesta, direta ao ponto, concisa. Senhor, a nossa necessidade é essa. Conforme foi mencionado na leitura que foi feita, que me antecedeu, a nossa necessidade de Deus é do seu Espírito. Nossa maior necessidade é um reavivamento e uma reforma que não viriam senão em resposta à oração. Então temos essa necessidade, e o Pai Celestial bem sabe. Diz o texto bíblico que o Pai Celestial sabe dar boas coisas aos seus filhos, da mesma forma que um Pai terrestre o faz. Então o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Certamente essa é a nossa maior necessidade. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito de Cristo e não pelo nosso. O nosso muitas vezes vai confundir a fé com presunção, como eu falei, em um extremo, mas também vai para um outro extremo. A presunção quer impor a sua vontade, a vontade de Deus. E o outro extremo é a preocupação, que teme pelo que vai acontecer e que teme de tal forma que teme até mesmo como Deus vai resolver isso. A preocupação é um outro problema ao qual eu gostaria de destacar aqui. Porque a preocupação, se ela não for devidamente trabalhada, ela pode inclusive trazer desespero. Eu vou tomar a liberdade até de compartilhar alguns textos com as irmãs nesse momento. Nos diz assim, palavra inspirada, no livro Conselho para Pais, Professores e Estudantes, na página 208. Não é o trabalho que mata, é a preocupação. A única maneira de evitar a preocupação é levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. Não olhemos o lado escuro, cultivemos as disposições animosas de espírito. O que é a preocupação? Ela é uma das formas da ansiedade se manifestar. Ela é apenas mais um dos comportamentos ansiosos. Mais uma das grandes ilusões do pensamento ansioso, é uma prisão mental. A pessoa que se preocupa, ela justifica a sua preocupação dizendo, mas como eu não vou me preocupar? Isso é importante para mim. Eu não sou irresponsável. Como se fosse irresponsabilidade a pessoa não se preocupar. Há uma grande diferença entre responsabilidade e preocupação. Ser responsável, você entende a situação, considera o problema, se há solução, você se organiza e vai atrás dessa solução. E se não há solução, você entende isso, aceita o fato e lida com isso da melhor forma que você pode, um dia de cada vez. Já a preocupação, não. A preocupação é a ação de ocupar a mente antes da hora. As pessoas que andam sempre em temor, buscando aflições, cercam-nas dia a dia as provas do amor de Deus e desfrutam diariamente das liberalidades de sua providência. Não atentam, entretanto, para as bênçãos presentes. Sua mente ocupa-se continuamente em alguma coisa desagradável, cuja ocorrência receio, têm medo, ficam ansiosos. Ou estão em qualquer coisa real que, embora pequenina, as torna cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de as impelir para Deus, única fonte de auxílio que possuem, separam-nas dele, pois suscitam desassossego e queixumes. Então, minhas irmãs, nós temos que aprender
a respeito do que é a preocupação. Ela nos separa do Senhor. A preocupação, ela vai dizer a Deus, Deus, não haja assim. Se a presunção, no outro extremo oposto, diz para Deus, Deus, haja desse jeito, a preocupação diz, não, Deus, não faz desse jeito, porque esse jeito eu tenho medo, esse jeito eu não gosto, esse jeito eu não quero. Ambas desconfiam de Deus. Uma dá ordens dizendo a ele como ele deve agir, e a outra diz, não, Deus, não faça da forma que você está fazendo, porque eu não gosto, eu tenho medo, eu fico insegura, eu não quero assim. Ambas as situações não são como a oração de Cristo, não são uma oração de entrega. Então nós temos que cuidar muito, meus irmãos, muito, muito mesmo, sobre como estão as nossas orações, a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos, nossos impulsos. Eles estão indo em algum espaço desses extremos. Estamos ficando desesperadas por aquilo que oramos. Estamos aumentando tanto a nossa ansiedade a ponto de perdermos a nossa paz, porque as coisas à nossa volta não estão acontecendo como gostaríamos. Será que os discípulos, em meio à provação, tendo seus amigos aprisionados, sua família perseguida, sendo mortos, decapitados, jogados em tachos de azeite fervendo, prisioneiros em Patmos por causa do evangelho, crucificados de cabeça para baixo, existindo guerras, rumores de guerras, 1260 anos de perseguição, ou ainda aproximando-se do período de grande angústia, ou tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Será que realmente as orações deles eram orações de quem não se preocupava e aprendia a descansar em Deus? Certamente. Então, como é isso? Viver em meio ao temporal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo a paz, a minha paz vos dou. A minha paz não é com a paz que o mundo dá. A minha paz é uma paz que promove confiança, entrega. A nossa paz, a paz de Deus, que Deus quer nos dar, não o que nós gostaríamos que fosse. Eu só vou estar em paz se não existirem problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A minha paz não é como a paz do mundo. A minha paz excede a todo o entendimento. A minha paz é uma paz apesar dos problemas e não sem eles. Jesus Cristo podia estar dormindo tranquilamente, enquanto o barco estava na tempestade, pois ele confiava. A nossa vida precisa transmitir a confiança que dizemos ter em nossas orações. A nossa vida não pode nos conduzir, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nossos impulsos não podem nos conduzir para longe de Deus. Do contrário, a entrega não está acontecendo. Sim, eles o fazem, porque a nossa entrega está limitada por muitas coisas. Mas aqui eu estou destacando duas: a presunção e a preocupação. Duas coisas muito ruins que nós precisamos realmente clamarmos ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele transforme. Ele nos conhece. Ele esquadrinha o nosso deitar e o nosso levantar. Ele tem contado até os fios do cabelo da nossa cabeça, cada lágrima que verte, cada necessidade que temos. Não porque Ele não quer correr o risco de abençoar presunção ou preocupação, não por isso. Ele nos ama. Ele sabe de onde viemos, sabe os traumas que tivemos, as dificuldades que vivemos. Mas Ele também não quer que nós permanecemos assim. Uma coisa é termos vivido traumas, outra coisa é continuarmos revivendo eles. Uma coisa é nós sofrermos, a outra coisa é por causa de nossas preocupações, permanecermos no sofrimento. Não devemos fazer assim. Devemos nos libertar, ressignificar os pesares dessa vida, aceitar os fatos, até porque Deus está no controle da nossa vida. E se Deus está no controle, o que Ele está permitindo é isso que tem que ser feito, ainda que seja extremamente traumático. É um mal necessário, seja conosco ou com nossos familiares.
Falas do tipo, se fosse comigo o sofrimento eu suportaria, mas sendo com meu filho, sendo com meu neto, eu não posso suportar. Será que Jesus também não podia suportar a cruz? Será que Pedro não podia ter suportado ter sido crucificado cabeça para baixo? Será que Paulo não podia ter suportado as vezes em que foi apedrejado, ou que foi açoitado, ou naufrágio? Será que a irmã White não poderia ter suportado a perda dos 2 filhos e de seu esposo? Irmãs, o reino de Deus não é desse mundo, mas nós estamos nele. Que Deus nos liberte do mal, a começar pelo mal que há em nós. Que nós cuidemos realmente dos nossos pensamentos. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para aumentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa entrega? Ou eles estão indo para campos opostos? Porque estamos sendo presunçosos, querendo forçar Deus a fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito? Ou porque estamos sendo tão preocupados que não conseguimos nos entregar, porque vemos que as coisas não estão saindo conforme queremos e queremos dizer, não, Senhor, não faça assim. Não governe a nossa vida desse jeito. Não nos iludamos. Saiamos das ilusões. Deus é Deus. Ele é digno de louvor, de adoração. E o maior louvor e a maior adoração é justamente essa entrega. Sem a fé, esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. É apenas com a oração, com a entrega real, total, que nós podemos agradá-lo. Por isso eu queria convidar você a realmente realizar essa entrega. Mais uma vez, vamos orar? Eu vou empurrar aqui a mesa um pouquinho para frente e eu vou me prostrar aqui. Quem quiser e puder pode me acompanhar em mais uma oração. Oremos. Ó bom Pai, nós lhe agradecemos, Senhor Deus, e exaltamos o teu nome pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, porque tu não conheces derrotas e não há sombra de variação em ti. Porque tu sabes o fim desde o princípio. És Deus onisciente. Louvado seja, exaltado o teu nome por isso. Nada acontece em nossa vida ou na vida de nossos familiares que te pegue de surpresa. Tu sabia tudo e já prevesses de antemão. Tanto ao permitir isso, por vários motivos, como, por exemplo, a edificação do nosso caráter, a melhora da qualidade da nossa entrega, do nosso testemunho, para provar que o mal é mal e por isso ele deve chegar a um fim um dia, e para nos preparar para a missão de pregar o evangelho para todo o universo, para que o mal nunca mais volte a se levantar. Tu já previstes isso e permitiste que o mal chegasse na nossa vida e dos nossos familiares, para que essas finalidades e outras se cumpram a nós e na vida de nossos familiares também. Nos louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus onipresente e estás presente conosco quando sofremos, quando choramos, quando nos angustiamos, quando nos desesperamos. Não querendo que permaneçamos assim, mas sim que nós nos entreguemos a ti e confiemos plenamente. Não queres, Pai, nem a presunção, e nem a preocupação. Queres que viemos a conhecer a ti, portanto, a verdade, e sejamos verdadeiramente livres. Liberta-nos, Pai, de nossos anseios, de nossos temores, de nossos pesares, de nossos traumas, de nossos medos. Liberta-nos, Pai. Dá-nos um coração puro, um espírito reto e inabalável. Dá-nos uma fé, pois tu és o autor e o consumador da fé. Dá-nos uma fé viva, viva e eficaz, que te agrade, Senhor. Louvamos teu nome, porque tu estás presente conosco e nos ajuda a crescer. Louvamos teu nome, ó Pai,
porque tu és onipotente, podes todas as coisas. És o Deus Todo-Poderoso. Não conheces derrotas. A ti não há nada difícil, muito menos impossível. E por isso, a ti, ó Santo e Soberano Deus, que és amor, que és justiça, que és, ó Senhor Santo, nós nos entregamos agora e trazemos diante de ti a nossa necessidade. A necessidade de aprendermos a ter mais fé, mais confiança, uma entrega mais verdadeira, mais completa, mais real. Viemos diante de ti e clamamos, ó Pai, por uma paz que excede o nosso entendimento e que é o que nós necessitamos. Ajuda-nos a viver e a permanecer nessa paz. A paz contigo. Tu nos chamas para virmos e fazermos paz contigo. Tu dizes que teus planos para nós são mais altos e mais sublimes, assim como o céu é mais alto que a terra, e são planos de paz e não de mal. Que a nossa alma silencie, que aprendamos a nos aquietar e saber que tu és Deus. Que nossa alma silencie em seus temores, que haja plena confiança, que nós descansemos em ti e aprendemos a viver uma vida mais livre, mais liberta em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por quem tu és. É no nome maravilhoso e suficiente de Cristo Jesus que oramos e que nos entregamos. Em nome de Cristo, amém e amém, ó Senhor. Bem, minhas irmãs, encerro então a minha contribuição dessa vigília, clamando ao Pai que Ele nos ajude a termos mais fé, desenvolvendo a esperança que Ele deseja que viemos a ter, em nome de Cristo. Deus abençoe. Um bom restante de oração. Eu já vou retornar também a minha aqui. Deus abençoe, bom restante de vigília a todos e que possamos viver em mais fé, em mais paz, em maior esperança, em maior entrega. Um abraço.